Olá, pessoal! Então, hoje vamos desenrolar mais um assunto aqui para vocês, um assunto bem prático. Hoje vamos falar de acidente de trabalho, para ser mais específico sobre investigação de acidente de trabalho. Então, a gente às vezes não dá muito valor, né? Mas essa é uma ferramenta bem preciosa para a gente. Por quê? Através da análise, né, da investigação do acidente, nós conseguimos descobrir muitas coisas e evitar, né, principalmente que novos acidentes venham a acontecer. Então, o que é fundamental quando ocorre um acidente, né? Que a gente consiga, primeiro, coletar as informações necessárias com a maior precisão possível. Então, por isso que se diz que sempre é importante que a gente colete essas informações o quanto antes, né? Conversar, então, com o acidentado, quando é o caso, né? Quando a pessoa ainda está ali no ambiente de trabalho, próximo, enfim, com os colegas, né, com a liderança dessa pessoa, né, enfim, com todos aqueles que possam estar envolvidos. Então, coletar essas informações de forma adequada já é o primeiro passo correto, né, para a gente seguir. Por quê? Porque todos os demais passos que vão ser dados aí à frente, né, todo esse caminho que vai ser percorrido, vai ser com base nessas informações. Então, se a gente coleta uma informação errada, né, ou uma informação equivocada, a gente vai trabalhar com essa informação até o final e aí a gente pode chegar numa causa raiz que às vezes não é verdadeira ou, enfim, que está distorcida ou algo do tipo. Então, por isso que esse primeiro passo, assim, é muito importante. Então, a gente vai lá, coleta as informações com calma, né, coleta tudo que a gente precisa saber sobre aquele acidente o quanto antes. Isso também porque a tendência é que a gente acabe esquecendo dos detalhes com o passar do tempo. Então, quanto antes a gente conseguir coletar, né, anotar tudo, melhor, conversando com as pessoas. Beleza. Fiz isso, então. Qual que vai ser o próximo passo, né? Fazer a análise do acidente. Faço isso sozinho? Não, a gente não faz isso sozinho, né? O ideal é que a gente tenha uma comissão para fazer essa análise, né? Que a gente consiga usar uma ferramenta adequada, né? Que nesse caso poderia ser, por exemplo, os 5 porquês, né? Enfim, combinado com outras ferramentas, preferencialmente, né? Que vai trazer aí uma eficácia melhor, maior, né? E aí a gente sempre vai discutir todos esses pontos com as pessoas interessadas, né? Então, o ideal é que a gente tenha, por exemplo, né, numa comissão de investigação ali, o líder do setor, né, o líder daqui a pouco de algum setor envolvido, né, pode ser, por exemplo, um acidente com algum trabalhador da manutenção que estava fazendo uma manutenção numa máquina na produção. Bom, então vamos chamar ali, né, o líder daquela área, vamos chamar o líder da manutenção, né, todos aqueles que precisam estar envolvidos e que podem ter conhecimento, domínio sobre aqueles assuntos, né, para contribuir nessa investigação, né? Por que isso? Porque o objetivo é que a gente consiga achar as causas raízes, né? E se a gente não tem informação suficiente, a gente não chega nessas causas. Então, esse é o segundo passo, né? Formar uma comissão para a gente fazer a investigação. Para fazer a investigação, então, como eu tinha comentado, a gente pode utilizar uma ferramenta, né, como o 5 porquês, por exemplo, e aí a gente sempre vai partir, né, de um ponto aparentemente mais amplo e a gente vai perguntando, mas por quê? Por quê? Por quê, né? Bem que nem criança faz mesmo. Então, por exemplo, a ferramenta que a pessoa estava utilizando na hora daquela manutenção, né, usando o exemplo que eu já dei antes, era uma ferramenta incorreta, por exemplo. Bom, por quê? Né? Por que ele estava utilizando uma ferramenta incorreta? Porque não tinha à disposição a ferramenta adequada. Mas por que não tinha à disposição? Porque estava em manutenção e não tinha sido consertada, enfim, né? Mas por que estava em manutenção, né? Não tinha sido consertada? Por um determinado motivo. E assim a gente vai indo até encontrar a causa raiz, ou seja, aquela causa principal, né, que foi a geradora do acidente, do fato que ocorreu. E assim a gente vai fazendo com todos os itens, né? Então, com todas as falhas que a gente identificou, porque o acidente ele nunca é causado por um único fator, né? Não é causado por uma única coisa. Sempre é uma combinação de várias falhas aí. Então, por isso que é importante a gente conseguir analisar todos os fatores. Então,
tem a ver com ferramenta, tem a ver com comportamento, tem a ver com local, né, onde a atividade estava sendo desenvolvida. Enfim, a gente vai analisar todo esse cenário, né, vai analisar tudo que a gente precisa investigar e aí a gente vai aplicando os porquês até encontrar a causa raiz. Beleza, encontrei a causa raiz. E agora? Bom, então agora a gente vai tratar esses problemas, né? Então, vamos para uma parte super importante. Vamos criar um plano de ação, né, em cima dessas causas raízes e vamos dar nome a essas ações que vão ser desenvolvidas, né? Vamos dar um responsável, vamos dar um prazo, né, para que aquilo que foi identificado como causador do acidente não ocorra mais, né? Para que a gente consiga tratar aquilo para que não ocorra mais. Então, esse passo é fundamental e ele precisa ser acompanhado. Então, no momento em que a gente gera um plano de ação, ele não pode ir lá para uma gaveta e a gente nunca mais olhar para ele, né? A gente tem que acompanhar esse plano de ação para garantir que as ações estão, de fato, sendo feitas, né? E que aquele acidente, todos aqueles problemas que foram identificados vão ser tratados para que a gente consiga resolver e um novo acidente não venha a acontecer. E aí, por fim, né, acho que a gente pode citar ainda assim que é bem importante que a gente tenha controle estatístico dessas informações, né, de todos os acidentes que já aconteceram, né, de todos os registros de tudo isso, né, sempre documentar. Então, a ação tal foi determinada, né, que tem um prazo para ser cumprido ali de 1 mês, por exemplo. Então, beleza, vamos acompanhar essa ação, vamos fazer o registro, né, tira foto, faz relatório, né, manda e-mail para deixar tudo registrado, porque qualquer pessoa que vá olhar para esse acidente depois vai conseguir entender o que aconteceu, vai conseguir saber o que foi feito para resolver, né, e a gente vai ter uma assertividade bem maior. Certo, gente? Então, mais um assunto aí para vocês, espero que tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas, comentem aqui que a gente traz para vocês mais vídeos assim, tá bom? Um abração!